Uma petição online que apoia o pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, se aproxima da marca de 200 mil assinaturas. A petição foi criada pela Associação MP Pró Sociedade, que tem seus diretores entre os autores do pedido de impeachment, juntamente com a jurista Janaína Pascoal. Os pedidos de impeachment de ministros do Supremo são, em tese, de responsabilidade do Senado. No entanto, se acumulam nas gavetas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se recusa a submetê-los à apreciação dos senadores. A petição pode ser consultada no link presente na descrição. O jurista Modesto Carvalhosa, que também pediu o impeachment de Toffoli e de outros ministros, afirma que o presidente do Senado não tem o poder de impedir o andamento de pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Ouça um trecho do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, em que Carvalhosa explica que a competência para essa decisão é da Comissão Especial do Senado Federal. Para receber a denúncia de crime de responsabilidade praticado por ministro do Supremo Tribunal Federal, a mesa do Senado Federal deve apenas verificar o atendimento dos requisitos formais previstos nos artigos 42 e 43 da Lei nº 1079 de 1950. Artigo 42. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Artigo 43. A denúncia, assinada pelo denunciante com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas em número de 5 no mínimo. A mesa do Senado Federal se compõe de presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários, conforme o artigo 46 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 93 de 1970 e modificações posteriores. Não é da competência da mesa do Senado Federal, muito menos da competência individual do seu presidente, proferir decisão acerca do conteúdo das denúncias. O artigo 44 da Lei nº 1079 de 1950 estabelece os procedimentos a serem realizados pela mesa do Senado Federal. Artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. Conforme se depreende do texto da lei, é da Comissão Especial do Senado Federal a competência para opinar sobre a denúncia de crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estabelece ainda a lei do impeachment. Artigo 45. A comissão a que alude o artigo anterior reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Artigo 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores e dado para a ordem do dia da sessão seguinte. Artigo 47. O parecer será submetido a uma só discussão e a votação nominal, considerando-se aprovado, se reunir a maioria simples de votos. Realizados os procedimentos legais acima transcritos, é o Senado Federal que decidirá se a denúncia em desfavor de ministro do Supremo Tribunal Federal será objeto de deliberação ou se será arquivada. Artigo 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Decidindo o Senado Federal que a denúncia deve ser objeto de deliberação, a mesa remeterá cópia da denúncia ao denunciado. Artigo 49. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, a mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Somente após a resposta do denunciado é que a Comissão Especial do Senado Federal decidirá sobre a procedência ou a improcedência da denúncia. Artigo 51. Fim do prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida ou não, a comissão dará parecer dentro de 10 dias sobre a procedência ou improcedência da acusação.
A lei do impeachment, em norma de caráter procedimental, estabelece que, se o Senado entender que não procede a acusação, serão os papéis arquivados. Caso decida o contrário, a mesa dará imediato conhecimento dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal, ao Presidente da República, ao denunciante e ao denunciado. Artigo 55. Para não restar nenhuma dúvida acerca da competência para apreciar a admissibilidade da denúncia e para decidir sobre a pronúncia e julgamento, prescrevem os artigos 80 e 81 da Lei nº 1079 de 1950. Artigo 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é tribunal de pronúncia e o Senado Federal, tribunal de julgamento. Nos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, o Senado Federal é simultaneamente tribunal de pronúncia e julgamento. Parágrafo único. O Senado Federal, na apuração e julgamento dos crimes de responsabilidade, funciona sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal e só proferirá sentença condenatória pelo voto de 2/3 dos seus membros. Artigo 81. A declaração de procedência da acusação nos crimes de responsabilidade só poderá ser decretada pela maioria absoluta da Câmara que a proferir. Como se extrai do comando legal, no exame de admissibilidade de denúncia por crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal, não há espaço para decisões monocráticas. Nos autos do Mandado de Segurança número 34.087, o ministro Marco Aurélio assentou que nem mesmo no pedido de impeachment do presidente da República, o presidente da Câmara pode decidir sobre a procedência da denúncia. Abre aspas. Tendo em vista a disciplina dos artigos 14, 15, 19 a 22 da Lei nº 1079 de 1950, cabe ao presidente a análise formal da denúncia-requerimento. A ele não incumbe, substituindo-se ao colegiado, o exame de fundo. Entender-se em sentido contrário implica validar nefasta concentração de poder, em prejuízo do papel do colegiado, formado por agremiações políticas diversas. Como fiz ver ao votar na ação de descumprimento de preceito fundamental número 378 do Distrito Federal, não se pode desconsiderar a ênfase dada pela Constituição Federal aos partidos políticos a refletir na composição da comissão especial referida no citado diploma legislativo e no parágrafo 2º do artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Não se está a emitir qualquer compreensão quanto à conduta do vice-presidente da República, revelada na edição dos decretos mencionados na petição inicial e no acervo probatório que a acompanha. No caso, a controvérsia envolve controle procedimental de atividade atípica do Poder Legislativo. Em síntese, consignado o atendimento das formalidades legais, cumpria dar seguimento à denúncia, compondo-se a comissão especial para emissão de parecer sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Artigo 20 da lei citada. Para positiva manifestação do colegiado maior do plenário, não a arquivando, haver a sequência do processo de impedimento, elaborando a comissão, após as diligências cabíveis, novo parecer, que então há de ser submetido ao plenário para que decrete ou não a acusação com os consectários próprios, decretando-a, remeter o processo ao Senado da República e, não o fazendo, arquivá-lo em definitivo. Fecha aspas. Por essas razões, deve a presente denúncia ser submetida à apreciação de um colegiado, no caso, a comissão especial eleita pelo Senado Federal, para que delibere sobre a admissibilidade. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.